com mais de 50 mil ingressos vendidos. Serão aí torcedores do Cruzeiro em quase que totalidade. 2.500 ingressos é a carga para a torcida do Atlético Mineiro. E o Cruzeiro do técnico Arthur Jorge, sabendo da importância deste compromisso, o Cruzeiro pode, pela primeira vez nesta Série A do Campeonato Brasileiro, pisar na primeira parte da classificação, ou seja, ficar entre os 10 primeiros colocados. O time, então, pensando aí neste grande duelo no sábado às 9 horas da noite. Com uma certeza, Mineirão lotado, mais de 50 mil ingressos já vendidos. Ainda tem bilhete à disposição do torcedor do Cruzeiro. É só acessar ingresso.cruzeiro.com.br e aí o torcedor vai comprar ainda azul superior e também roxo superior. Tem uma quantidade até legal de ingresso à disposição para o torcedor celeste. Arbitragem definida. Já estou vendo aí que eu vou passar raiva no sábado no Mineirão. Por quê? Flávio Rodrigues de Souza é o dono do apito. É isso mesmo. Flávio Rodrigues de Souza, ele apitou o duelo do Cruzeiro com o Flamengo nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Até não teve tanta coisa assim para fazer naquele jogo e ele é o escolhido então para apitar. E no VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Ele foi VAR nesta Série A em Botafogo 4, Cruzeiro 0, Atlético Paranaense 2, Cruzeiro 1. Teve até um pênalti marcado pelo Rodrigo José Pereira, do Matheus Henrique. E aí o VAR não determinou nada. Até achei que foi pênalti porque o Mateuzinho nem reclamou naquela ocasião. Então, tá aí a arbitragem definida para este compromisso importante no sábado às 9 horas da noite. Na outra semana, aí é Copa Libertadores, é jogo importantíssimo, o duelo diante da equipe da Católica. Hoje, o Cruzeiro informou duas situações do departamento médico e a gente vai trazer aqui primeiro o Marquinhos. Ele já vem treinando com o grupo há alguns dias e hoje o Cruzeiro informou o seguinte: o Cruzeiro comunica que o atacante Marquinhos cumpriu todas as etapas de recuperação da lesão no joelho esquerdo, sofrida em outubro de 2025, e está totalmente apto para as atividades ao lado do elenco principal do clube. Que seja um ótimo retorno, Marquinhos. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e o Marquinhos está de volta. 6 meses, uma recuperação bem positiva. Claro que ele deve ficar treinando mais com os companheiros até que possa voltar a ser relacionado pelo técnico Arthur Jorge. Ele que vinha até sendo uma opção para o técnico Leonardo Jardim no ano passado. E a outra situação que o Cruzeiro informou, e a gente já tinha trazido isso, o Cruzeiro informa que o atleta Cauã Prats foi submetido a exames que diagnosticaram lesão muscular na região anterior da coxa direita. A indicação para o caso é de tratamento conservador, com início imediato no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. E a gente foi buscar o seguinte: o Cauã Prats, ele só deve voltar após a Copa do Mundo. Aí, após a Copa do Mundo é modo de dizer, né? A voltar a jogar. Porque antes da parada para a Copa, ele dificilmente terá condição. Prazo de recuperação da lesão que ele teve foi uma lesão importante na coxa de 6 semanas. Então, 6 semanas, aí começa aquele processo, transição, trabalho com o grupo. E o Cauã Prats sentiu isso no treinamento, se não me engano, de domingo. Na Toca da Raposa 2, uma fisgada e acabou aí tendo essa lesão muscular confirmada. Lembrando que o Cauã Prats está vendido para o Borussia Dortmund e em agosto ele vai se apresentar ao clube alemão. Ainda deve ter oportunidade de jogar pelo Cruzeiro. O campeonato será retomado no final de julho. Até lá ele já estará apto. Antes mesmo ele estará apto para os treinos na Toca da Raposa 2. Mas o fato é que neste mês de maio ele não volta. Então o Cauã Prats será uma baixa. O William, lateral da base, é a opção ali para os treinamentos. E o técnico Arthur Jorge
se ele precisar de alguém para a vaga do Kaique. Quando ele precisou, ele teve o Cauã Moraes e indo muito bem naquele duelo diante da equipe do Vitória. Portanto, é esta a situação do jovem Cauã Prats. O Cruzeiro, então, perdendo o seu lateral esquerdo reserva para este mês de maio, quando o Cruzeiro terá 9 jogos importantíssimos por Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Neiser Vidia Real, Matheus Baú colocando pra gente 2 atacantes sobre eficiência em 2026. E no jogo passado, a assistência do KJ, né, pro gol do Neiser Vidia Real, gol decisivo contra o Boca Juniors. KJ, referência no setor, marca de 1 gol a cada 154 minutos jogados, isso aí somando 9 gols em 18 partidas. O colombiano Neiser Vidia Real vem como uma promessa, recém aí chegado ao clube, né, registrado aí para essa temporada. Ele que tem 1 gol a cada 158 minutos, balançando as redes 4 vezes nos seus 13 primeiros jogos com a camisa cruzeirense. Herói, inclusive, desse gol aí contra o Boca Juniors, marcado no Mineirão. Neiser tem potencial para substituir KJ, se for o caso? São jogadores idênticos? Idênticos é uma palavra tão forte assim. Pois é, mas eu quero que você discorra, entendeu? O Neiser foi contratado para ser esse cara de características similares ao Caio Jorge em um estágio diferente da carreira, né? Estava dando seus primeiros passos no futebol profissional quando vem para o Cruzeiro e os seus momentos de maior destaque, inclusive com a seleção sub-17, né, sub-20, a seleção da categoria que ele atuava. Então, é um momento de se estabelecer aqui, de se adaptar e de também viver os seus melhores anos no clube. Não sei se vai dar tempo, né, no plural, assim, porque é um jogador muito especial e monitorado por vários clubes aí europeus. É até engraçado, né, falar de presente e futuro, assim, é óbvio que o Caio Jorge é o presente, mas ele também é muito jovem, né? Então nós temos 2 atletas de grande potencial numa posição que é importantíssima no futebol, né? O seu centroavante normalmente é o cara responsável por materializar ali o seu bom jogo em gols, e acho que a gente tem 2 atletas de muita qualidade, de perfil similar, essa coisa de atacar a profundidade, de fazer um bom movimento de facão, de serem bons finalizadores, né? Eu estava de férias naquele jogo contra o Red Bull Bragantino e eu vi a repercussão, muita gente criticando excessivamente o Neiser pelos gols perdidos. Faz parte do processo, gente, não dá pra gente contratar um jogador dessa idade e considerando todo o contexto de adaptação e achar que ele magicamente vai se adaptar e as coisas vão acontecer. Ele precisa jogar para ir pegando, para errar menos, né? Assim como o Arroio, assim como todos os jovens. Então, tá dentro do normal, do que eu esperava do Neiser, tanto os erros quanto os acertos, porque acho um atleta muito especial. Acho, assim, um grande acerto da diretoria do Cruzeiro, um mapeamento muito bem feito e os moldes da negociação, né? Você trazer um cara desse sem custos de transferência, ter retorno técnico, e aí eu espero muito, né, que a turma seja competente para vendê-lo também, porque não é uma questão de se, é uma questão de quando, que seja competente para vendê-lo bem, mas é uma excelente contratação e acho que estamos muito bem servidos nesse setor, diferente de outras, né. Não acho que é uma lacuna nesse momento, é óbvio que futebol aí, amanhã a Deus pertence, mas é um jogador que está evoluindo bem, conquistando seu espaço com o Arthur Jorge, e nesse momento que o Caio não está tão bem fisicamente, né, talvez em outros momentos a gente teria muito mais dificuldade. Poxa, muito emblemático o gol dele contra o Boca, porque o Caramujo lembrou bem aqui, Caio, eu acho que você não estava esse dia. Coisa de 2 meses atrás ele sai chorando do jogo contra o Pouso Alegre, porque sentiu que não conseguiu contribuir no Campeonato Mineiro. E aí, essa semana, ele faz um gol que era fundamental para a nossa campanha na Libertadores, jogo no Mineirão grande, abarrotado contra o Boca Juniors, um dos maiores clássicos desse continente, né? Então, é muito bonito ver a história acontecendo assim na frente dos nossos olhos, né? Não, com certeza. Eu até me lembro, Léo, que teve uma pergunta direcionada ao Arthur Jorge na coletiva sobre esse contexto do Neiser, né? Que ele tinha chorado contra o Pouso Alegre e tudo mais, e pouco tempo depois já dando sinais de retomada. Além dessa questão de presente e futuro, que dá para concordar, o Neiser tem características, mostra ter potencial para entregar
o mesmo que o Caio, ou algo parecido quando tiver a idade do Caio Jorge, mas pra mim, olhando o hoje, é muito legal ver que esses caras podem se complementar em campo. E o jogo contra o Boca deixou isso muito claro. O Arthur Jorge tá criando uma alternativa bem legal de um Cruzeiro ter uma dupla de ataque em alguns momentos com o Caio Jorge e Neisser. A gente imagina isso ocorrendo mais ao longo das partidas, mas de início, quem sabe? Às vezes, na ideia que o próprio Arthur colocou de pesar mais a área, quando o adversário entrar com uma linha de 5, por exemplo, possa ser muito útil. Porque esses dois têm muita presença de área. Esses caras conseguem sempre estar bem posicionados e mandar a bola pro gol, né? E chama atenção também a forma como eles ocupam o espaço, a forma como eles atacam as costas da defesa, estão se complementando. O Arthur Jorge está trazendo isso. E aí eu fico na expectativa de, por mais vezes, ver essa dupla com a camisa do Cruzeiro. A gente tá precisando, né? De alternativas ao longo dos jogos. E aí, na ideia de um Cruzeiro mais ofensivo, Caio Jorge e Neisser podem se complementar bem por mais vezes. Eu acho que a partida contra o Boca não foi acaso. É um sinal de que mais pra frente isso pode funcionar. E foi uma modificação de muita coragem do Arthur Jorge, né? Ali saiu, entra ele e o Bruno Rodrigues na vaga do Romero e do Arroio, né? Isso. Assim, em outros tempos, acho que a gente não assistiria a esse tipo de modificação. Mesmo com o Leonardo Jardim, que é um grande treinador, tá fazendo um grande trabalho no Flamengo, como era de se esperar, mas que no Cruzeiro se mostrava muito metódico, talvez não seja a palavra ideal, mas tinha um pouco de dificuldade de sair do script, né? Não, ele não tinha dificuldade de substituir, inclusive. Sim, demorava, né, pra mexer, eu é verdade. acho que passava aquele recado de que ele não confiava muito no seu banco de reservas, e a gente até entendia que tinha ali algumas limitações, às vezes jogadores entravam de fato e não correspondiam bem, mas o Leonardo Jardim demorava muito a mexer. Pragmático era a palavra que eu tava procurando, acho que ele era um pouco mais pragmático nas alterações. Tinha que ser o Gabigol na vaga do Caio e do Matheus, não poderia ser algo diferente. Era difícil até modificar a estrutura tática, né? Assim, e eu acho que o Arthur fez algo que mostrou a urgência da vitória, né? E a vitória era muito urgente. O empate não seria um desastre, mas não seria um bom resultado. Não, e o adversário com um a menos. Exato. Então, acho que futebol é um esporte para quem tem coragem. E nem sempre você vai vencer, faz parte, mas a coragem costuma ser... A coragem costuma ser premiada, né? Nesse esporte. E foi uma noite muito bonita, né? E fugindo um pouquinho, eu tava vendo o vídeo dele na hora que a torcida canta a imagem do Cruzeiro resplandece no hino. Nossa, muito legal. E ele tava igual a gente, assim, bobo, emocionado. Ô, gente, eu choro muito, assim, tipo, a depender da circunstância, eu choro literalmente. Seja em casa, seja lá no Mineirão. Você emociona? Eu sou bem chorona, assim, eu sempre fui. E ele tava muito emocionado, visivelmente, assim. É diferente, né, professor? A gente sabe, tô nessa aqui, é diferente. E estamos só começando, se Deus quiser. Depois do jogo na coletiva, ele fez questão, né, de ressaltar o presente. E ele, na verdade, queria... Ele falou que o Cruzeiro deveria ter jogado um pouco melhor como um presente para essa torcida. Para o torcedor sair mais satisfeito do estádio. A gente ele ficou não tinha... satisfeito, professor. Claro, demais. Agora, ele não teve isso no Botafogo, né? Com todo respeito ao Botafogo, que é um clube grande, mas não tem essa torcida tão presente no estádio. E tão grande, né? E tão grande, com certeza. Então é algo novo para ele, para a comissão técnica. A torcida do Botafogo começou a encher o estádio a partir do momento que a campanha do Botafogo já dava sinais de uma situação de título ali, né? Exato. Bem na reta final, né? Nos finalmente. Mas sobre ainda Neisser e Caio Jorge, vocês falaram aí sobre as idades. O Neisser é de 24/4/2005. Tem quantos anos, Rafael? 21. Nossa senhora, você é boa demais, hein? Aqui, e o Caio Jorge, porque você já sabe, né, que o Neisser tem 21 anos. E o Caio Jorge... essa conta era fácil, né? É verdade. Esse é simples. Agora o Caio Jorge, de 24/1/2002. Tem 24 anos. Essa já é um pouco mais difícil. Então não vou deixar vocês fazerem. Mas 24 e 23 e 21 anos, né? E tem 3 anos aí só de diferença. O Caio Jorge... Gente, as pessoas que nasceram depois de 2000 já tem 20 e tantos anos. Isso é loucura.
Já tá Você aí percebe casado que você tá com... ficando velho quando os jogadores de futebol são Sim, mais novos que exato. você. Tipo, você já tá numa idade de aposentadoria. Eu já percebi, minha ficha já caiu nessa há muito tempo. Não, isso é muito louco. Tipo, eu com 28, aí, pô, o Caio Jorge Até mais pouco novo, tempo, né? Ney, Todo mundo Arroz. assim. Pois é. Até pouco tempo todos eram adultos, assim, e eu era tipo uma criança. E agora eu sou mais velha que a maioria. Que é isso, gente? O tempo passa. Mas tá aí, são ainda próximos, né? Eu não sei se pro futebol tão próximo assim, porque 24 e 21 anos, acho que pro futebol tem essa... E tem o tempo de futebol profissional, né? Assim, porque o Neiser tem muito mais tempo de categoria de base do que de futebol profissional, né? No time principal do clube que ele tá. Mas eles têm até trajetórias semelhantes, né? Se a gente for pensar que ambos conseguiram oportunidades em suas respectivas seleções de base, já desde muito cedo e tendo passagens relevantes. O Neisser eu acho que ainda mais, né? Porque foi muito protagonista nos títulos da Colômbia. E aí, desde cedo, já promovido ao profissional do Milionário, jogando como titular. Acabou que não correspondeu tanto, né? E aí, enfim, tiveram outros problemas também, acabou vindo ao Cruzeiro. E quando a gente olha pro Caio, desde cedo também jogando no Santos, eu acho que ele estreia com 16 ou 17 anos, também não aconteceu da forma que se imaginava, mas rendeu uma boa grana pro Santos, né? E agora os dois no Cruzeiro, é interessante isso. Até nessa trajetória de carreira dá para se apontar semelhanças entre os dois. Esse perfil de contratação me agrada muito, porque eu tenho um estoque de paciência maior com jogadores mais jovens. E você pegar um atleta que já mostrou algo interessante na carreira e apostar nele, e normalmente envolve valores expressivos, né? O Caio Jorge não foi barato, o Neiser foi uma sacada ali de um pré-contrato, mas se você fosse contratar também não teria sido barato. Mas você apostar nesses caras, investir nesses caras e de repente recuperá-los ou proporcionar a eles o ambiente para eles se desenvolverem e jogarem o melhor futebol deles no seu clube, é algo que me agrada muito, que eu acho que o Cruzeiro tem que fazer, porque nós não temos o maior faturamento do futebol brasileiro, nem o segundo maior e por aí vai. Então, você trazer esse cara um pouco antes e maturá-lo aqui é fundamental. E aí você mesclar isso com a experiência de jogadores em plena maturidade, como é o Lucas Romero, por exemplo, que é uma grande liderança técnica e em todos os sentidos. Você precisa sim de jogadores em plena maturidade, 28, 29, 30, 31, mas você precisa desses caras, como Caio, como Neiser, como Arroio, como Kaique, como Cauã Moraes, sabe? Traz um fôlego pro seu time e você meio que... Claro que você sempre vai ter uma venda ou outra, mas você vai resolvendo problemas não só hoje, né? Não é uma coisa de bombeiro, mas é uma coisa de planejar para você ter um problema resolvido por 2, 3, 4 temporadas. Isso... Tem erros na gestão do Cruzeiro e na montagem de elenco, que eu acho que se a gente for pontuar, a gente fica aqui até meia-noite, mas também tem questões bem legais, assim, sacadas bem legais dessa montagem de elenco, mesmo antes do Joaquim Pinto chegar, tem méritos, e aí é seguir acertando mais do que errando, né, pra poupar um pouquinho o dinheiro do Pedrinho também, que eu sei que não tá precisando poupar, mas pra que gastar errado, né? E também nos ajudar a encurtar essa distância, né, Léo? Para sermos competitivos. Muito obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Não esqueça de dar like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Fui!